Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu agradeço a presença de vocês. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus, estudando sobre o jejum, o tema que nós estamos abordando nestas últimas semanas. E lembrando que eu cheguei a citar no finalzinho do vídeo passado que nós podemos jejuar também por uma questão específica, quando estamos ali enfrentando algum desafio. E Esther, que é o livro que nós vamos abordar hoje, ela estava diante de um desafio, muito grande. A sua nação, o povo de Israel, ele estava correndo o risco de ser exterminada, de ser aniquilada, porque havia um decreto de morte que foi emitido pelo rei. E Esther, ela estava no palácio e ela precisava entrar na presença do rei. E ela poderia ser morta, porque para ir na presença do rei ali era preciso de uma autorização, uma autorização prévia. Porque se não tivesse essa autorização, mesmo a esposa do rei poderia ser morta. Isso era uma lei, uma regra que era imposta ali. E a gente vê isso ali no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do verso 11. E olha só o que diz: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então a gente vê aqui que Esther, ela não foi chamada para falar com o rei, mas se ela não fosse, não intervisse ali, nesse grande desafio, o povo seria exterminado, porque o decreto já estava feito. E nesses decretos, o rei não poderia voltar atrás. Mas Esther arriscaria sua vida para intervir pelo povo, para tentar salvar aquele povo, o povo de Israel. E então a gente vê que ela tinha um grande desafio, um enorme desafio pela frente, não é, irmãos? A palavra aqui de Deus nos mostra isso claramente. E Esther, ela reconheceu a sua necessidade e a sua dependência total de Deus. Um reconhecimento tremendo, com base nesse tamanho desafio que ela teria que enfrentar. E ela sabia que ela deveria estar em uma intimidade, uma conexão tão grande com Deus, que ela resolveu entrar em um jejum e oração. E ela não entrou sozinha nisso. Não entrou sozinha. Ela pediu para toda a igreja, para todo o povo de Israel, que se juntasse a ela. O desafio era tão grande que sozinha não daria para enfrentar. Ela precisava buscar essa intimidade, essa força que vem de Deus, ela, mas todo o povo que estava em risco de morte. E a gente vê isso nessas belas palavras, na palavra de Deus aqui no capítulo 4 mesmo de Esther, a partir do verso 15 até o 17. E olha só. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Olha só, que desafio Ester tinha pela frente. E ela buscou em jejum e oração esse poder, essa força para enfrentar, porque ela diz, se perecer, pereci. Ela poderia morrer? Poderia. Mas se ela não vai, o povo todo morreria. Então, que grande desafio tinha Ester, né? Que relato tremendo esse. E ela tinha esse grande desafio. E o que ela fez? Ela entrou em oração e jejum por 3 dias. E foi um jejum total. Nem água, nem comida. Total. Ela e todo o povo. 3 dias a seco. E ela conclamou a igreja toda, todo o seu povo. E então, queridos, às vezes, né, nós fracassamos em alguns projetos espirituais e também em projetos pessoais na nossa vida, porque a gente ou está orando pouco, ou não estamos buscando a orientação do Espírito Santo, não estamos escutando as orientações do Espírito Santo, e não estamos jejuando, não estamos buscando para que a gente possa se preparar melhor para esses desafios. Então Ester, ela enfrentou esse desafio, jejuando e orando 3 dias e 3 noites. E a gente vê que também Jesus, um outro grande exemplo para nós. Ele, para enfrentar o seu ministério, o ministério terrestre que ele teria pela frente, ele jejuou 40 dias no deserto. E Jesus já era um homem de oração e de jejum. Mas quando chegou no momento que ele enfrentaria o desafio, o seu ministério, a partir dos 30 anos de idade, ele foi e jejuou 40 dias no deserto. Ou seja, o próprio Jesus. Será que não é para nós também jejuarmos, orarmos e buscarmos a orientação do Espírito Santo dos nossos projetos, desafios que temos pela frente todos os dias? Né, irmãos, por que nós fracassamos tantas vezes nos nossos desafios? Porque não regamos a oração e a jejum. Esse é um dos grandes problemas que nós fracassamos. A gente vê que os apóstolos, quando Jesus estava no Getsemane, eles dormiram, não conseguiram orar, não conseguiram jejuar e orar junto com Jesus, que pediu a eles para que orassem, para que jejuassem. Mas eles simplesmente dormiram. E o que aconteceu depois? Eles fracassaram. Eles abandonaram Jesus, Jesus foi levado à cruz e eles fugiram. Ou seja, eles não se prepararam para aquele grande desafio que teria pela frente. E é o mesmo com a gente, é a mesma coisa. Então a gente aprende aqui algumas coisas, né? Que o jejum é para Deus, para ter intimidade com Deus. E o jejum também é para nos preparar para desafios espirituais, pessoais e materiais também. Todos os desafios. Temos que entender que estamos numa guerra, em um grande conflito cósmico, né? Os poderes do mal estão aí agindo o tempo todo para nos destruir. E Deus e os seus anjos também estão aí agindo para nos proteger.
É uma grande guerra, é uma grande luta, uma luta espiritual. Então, em todos os nossos desafios, precisamos orar mais. Não só para vencer o pecado, né, e as nossas más tendências, as tendências carnais, que muitas vezes nos afastam de Deus. Não somente isso. O jejum ele deve fazer parte da experiência da vida cristã. Porque todos os dias nós temos desafios. Todos os dias. Todos os dias o inimigo tenta nos destruir. Tenta nos deixar perturbado, agir de forma errada, a tomar caminhos que parecem bons, mas são ruins, a tomarmos más decisões. É uma batalha na nossa mente, todo dia que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir. E então a gente deve buscar na palavra conselhos e orientações de Deus, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, para modelar o nosso caminho. Devemos buscar também na oração, para ouvir a voz de Deus, na oração sincera, falar com Deus e escutar Deus. E também devemos buscar no jejum a força para enfrentarmos esses desafios. Então esses são os 3 pilares. Buscar na palavra os conselhos e orientações, para que seja modelado o nosso caminho. Buscar na oração, para ouvir a voz de Deus. E no jejum, para termos a força necessária para enfrentar esses desafios que temos todos os dias. É isso, irmãos. E no próximo vídeo, nosso estudo, nós vamos ver uma outra razão para jejuarmos também. Existem várias razões. E no próximo, nós vamos para o Novo Testamento, lá em Atos 13, nos versículos 2 e 3. Onde os nossos irmãos estavam começando a igreja primitiva, os primórdios da igreja primitiva, lá em Atos. E vamos aprender outras lições também do porquê jejuar. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuem estudando a palavra, buscando as orientações, orando e também jejuando. Um grande abraço, fiquem todos com Jesus. Amém.